Vamos para mais uma aula e nessa aula eu vou te ensinar a estratégia que eu estou utilizando aqui para conseguir ser consistente no mercado de opções binárias. Então vamos lá. Aqui nessa entrada, entraria de venda para essa vela aqui, mas por conta de um gatilho, por causa de um filtro de entrada, eu não peguei essa operação, mesmo sendo uma operação praticamente muito perfeita. Então vamos lá. Se a gente olhar aqui essa vela de venda, a gente olha para trás, já que a gente quer entrar vendido, a gente espera a conexão com o movimento de venda, para ter força de venda. Então a gente vai olhar para trás aqui, ó. A gente olha para trás e vai ver qual o rompimento que essa vela conseguiu fazer. Se a gente for ver, a gente tem essa primeira vela do movimento de venda e a gente tem essa primeira vela do movimento de venda. Então a gente pode marcar que essa vela conseguiu romper essa primeira vela do movimento de venda e essa primeira vela do movimento de venda. Essa vela foi a vela que conseguiu romper. E se ela conseguiu romper, ela tem força de venda. Porque se a gente marcar a abertura da vela vermelha, sempre na vela vermelha, a abertura, que é a marcação de domínio, a gente vai fazer aqui, ó, na parte do seu corpo, que a gente quer operar a conexão com o movimento. A gente quer operar a força de venda. Então a gente tem que pegar pelo menos aqui. Então a nossa marcação tem que ser aqui no corpo. Então a marcação tem que ser no domínio do corpo. No futuro, essa vela rompeu e o que a gente tem que esperar o mercado fazer? A próxima vela, ela tem que confirmar abaixo da nossa marcação, abaixo da nossa linha de domínio, dessa nossa linha vermelha. E tem que ser de cor oposta. Se rompeu vermelha, tem que confirmar com uma vela verde. Se confirmar travando, vai ser melhor ainda. Nesse caso, travou no nosso domínio. É uma leitura muito forte de jogar essa venda. Mas a gente não vai utilizar só isso. A gente quer operar com mais confluências possíveis. Então vamos lá. Se a gente analisar o pavio da parte de baixo, ó, a gente traça uma linha nesse pavio e joga lá na frente. Se esse pavio deixou um pavio maior do que o pavio da vela anterior, ela fez uma pressão de baixa. Pressão de baixa, também temos leitura para jogar essa vendinha aqui. Porque esse pavio conseguiu ser maior que esse pavio. Porque quem está nesse pavio são os vendedores. Toda a vela verde, quem está no pavio é a ação da venda. E toda a vela vermelha, quem está no pavio é a ação da compra. E qual desses dois pavios é maior? O pavio que tem a ação da venda ou o pavio que tem a ação da compra? Se a gente for ver, é esse daqui, ó. É o pavio da vela verde, que tem a ação vendedores. Tem a ação da venda. Então aqui, ó, é uma pressão de venda. A gente tem essa leitura bem forte para jogar essa velinha aqui vermelha. Se a gente for observar o pavio na parte de cima, a gente olha aqui para trás, olha. E ó, ele tem que estar rejeitando alguma primeira vela do movimento de compra. Se a gente for olhar, ela não, na verdade ela conseguiu rejeitar essa daqui. E se ela conseguiu rejeitar, ela é a primeira vela de compra, certo? É a primeira vela do movimento. Teve a reversão, primeira vela do movimento comprador. Se o pavio dessa vela consegue tocar em simetria com o pavio dessa vela, ou seja, o pavio do fechamento tocar em simetria com o pavio da abertura, a gente sabe que isso aqui é uma leitura de reversão. Porque se travar o pavio ou o corpo do fechamento, no pavio da abertura dessa primeira vela do movimento, a gente tem a leitura de reversão. Essa venda aqui está muito forte para a gente fazer. Mas não é só isso que a gente vai analisar. A gente quer observar mais. A gente tem que ter o contexto do gráfico completo. Ou seja, não. A gente tem que observar se o mercado A gente tem que observar se o mercado já tocou em alvo de topo e fundo. E o que seria isso? A gente vai olhar aqui para trás e ver e observar o primeiro topo e fundo. Já que a gente quer não. A gente observou aqui, a gente olhou para trás e aqui a gente tem uma vela vermelha e uma vela verde. Isso aqui é um fundo. Se fosse uma vela verde, uma vela vermelha, isso daqui seria um topo. Mas como esse daqui é um fundo, como a gente vai fazer a nossa marcação? A gente marca o corpo, marcamos o pavio e o pavio da vela anterior. Se a gente for ver, aqui tá... Se
Se a gente for ver, o pavio dessa vela já conseguiu tocar no nosso fundo. E se ele já tocou no fundo, o mercado já buscou o seu alvo. Mesmo a gente tendo leitura forte de venda. Por que uma leitura forte? Porque a gente tem tudo a nosso favor aqui. A gente tem praticamente todas as confluências. A gente tem muitas confluências para operar vendido. Que seria o quê? A gente tem a força de mercado. Porque essa vela vermelha, se a gente olhar para trás, ela conseguiu conectar com essa venda e com essa venda, que é a primeira vela do movimento da venda. E se a gente for olhar, essa vela de venda também não é só a primeira vela de venda. Ela é a nossa primeira vela após o rompimento. A gente tem essa primeira vela de venda, a gente marca o pavio da sua abertura. Essa vela conseguiu romper, então essa nossa próxima vela aqui vai ser a nossa primeira vela do movimento e também ela foi a nossa primeira vela após o rompimento. Então, quando no futuro fizer conexão e a rejeição e todo o nosso operacional, que seria... a gente tem uma leitura muito forte. Por quê? Fez conexão com a primeira... Porque fez a conexão com a primeira vela do movimento, fez a conexão com a primeira vela após o rompimento também, fez uma pressão de baixa, o pavio dessa vela conseguiu tocar simetricamente nesse pavio, que seria da primeira vela do movimento, ele rejeitou de entrar nessa primeira vela do movimento, ela rejeitou de entrar no domínio comprador, que é dessa primeira vela do movimento da compra. O domínio comprador, a gente marca aqui na sua abertura, e já que é uma vela verde, a gente vai marcar sempre na parte de baixo. Quando a gente quer marcar o domínio do corpo da vela vermelha, é aqui na parte de cima. Sempre na abertura. E se essa vela de confirmação ela conseguisse romper com o corpo, rompendo o nosso domínio comprador, ela teria força de compra, porque ela faz conexão com o movimento comprador. Quem está dominando essa região são os compradores. E se o corpo dessa vela consegue romper o corpo dessa vela, a gente tem força de compra. Mas no caso, como só o pavio conseguiu tocar no pavio, a gente não tem força de compra. Pelo contrário, a gente tem rejeição da compra. E também, mesmo se fosse assim, se o corpo conseguir rejeitar, se o corpo não conseguir conectar com o domínio do corpo, se o corpo dessa vela não conseguir conectar com o domínio comprador, que é aqui no corpo, mesmo ela rompendo o domínio do pavio, já é uma rejeição também. É uma rejeição mais fraca, porque ela não conseguiu ficar abaixo desse pavio. O ideal seria basicamente isso. O pavio dessa vela ficar abaixo desse... O corpo dessa vela conseguir ficar abaixo do pavio. E somente o pavio rejeitar no pavio. Nesse caso ficou mais forte ainda, porque o pavio tocou simetricamente. Ou seja, ele conseguiu tirar esses contratos pendentes dessa vela. Aí, como eu falei, essa leitura é muito forte para jogar essa venda. A gente tem tudo a nosso favor. A gente tem força de mercado. A gente tem também o quê? Travamento no domínio. E esse domínio não... Não. A gente também tem a conexão com o movimento. A gente tem a força de mercado. Não. E essa força de mercado foi da primeira vela do movimento e com a primeira vela após o rompimento. E a gente já sabe que quando faz a conexão com a primeira vela após o rompimento, a sua operação vai ficar muito mais assertiva do que se fosse a primeira vela do movimento, do que se fosse a primeira vela do movimento, porque a primeira vela do movimento, em relação à primeira vela após o rompimento, é mais fraca. A primeira vela após o rompimento é sempre mais forte, porque ela tem força de mercado, porque ela tem mais força. Então a gente tem também pressão de venda. E o pavio dessa vela conseguiu tocar simetricamente nesse pavio. Ele rejeitou a compra.
rejeitou a compra, fazendo pavio simétrico. A gente tem tudo isso de confluência para operar a vendida aqui. Mas como falei, se o mercado já deu alvo em topo e fundo, a gente cancela essa operação. Se esse pavio não tivesse tocado, se ele tivesse ficado um pouquinho mais acima, se ele não conseguiu tocar nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, a gente poderia pegar essa venda aqui bem tranquilo, porque ela não tocou no seu nível. E nível, já expliquei no mercado. Tem topo e fundo, que seriam as reversões, e o nível de vela careca. Se o mercado sobrou esse espaço aqui para trabalhar, ele pode vir preencher aqui. Ele vai vir buscar. A gente tem uma leitura total de venda. A gente teria o que o mercado buscar, ou seja, quando ele está descendo, ele está vindo buscar os fundos do mercado, e quando ele está subindo, ele está vindo buscar os topos. Se o mercado tem leitura de venda, não buscou o próximo fundo, ou seja, o pavio dessa vela não conseguiu tocar nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, tem que ser, ó, o corpo dessa vela, não. O pavio da vela do rompimento ou o pavio da vela da confirmação não conseguir tocar, ela vai ficar muito boa a nossa análise, porque a gente pode pegar essa continuação do movimento. E o que mais que a gente tem também? A gente tem uma leitura de fluxo de velas. E o que seria isso? A gente tem esses dois padrões aqui de vela. Ó. Quando tem duas velas vermelhas, deixando o pavio para cima e para baixo, deixando o pavio para os dois lados. Aqui deixou o pavio para cima e aqui deixou o pavio para baixo. Essas duas velas representam a continuação do movimento. Ó, se fosse uma vela assim e uma vela assim, isso aqui não é a continuação do movimento. Se fosse uma vela assim e uma vela assim, por exemplo, não é continuação do movimento. Sei lá, se fosse assim e assim, não é continuação do movimento. Ela tem que ter obrigatoriamente pavio para os dois lados. Somente a vela de continuação é a vela que tem pavio para cima e para baixo. Se fosse na compra, teria que ter pavio para cima e para baixo e pavio para cima e para baixo. E essa segunda vela tem que estar rompendo o pavio da primeira vela. Não. E o corpo dessa vela tem que estar rompendo o pavio da vela anterior para dar continuidade do movimento. Se ele só faz isso daqui, ó, e o corpo dessa vela não consegue romper, somente o pavio, aqui a gente não tem continuação. Aqui a gente não pode pegar a continuação do movimento, porque isso daqui, ó, não é fluxo de compra. Aqui a gente tem uma pressão. Aqui, pelo contrário, a gente tem uma pressão de baixa. E pior ainda, se o mercado fizer isso daqui, ó. Aqui a gente tem uma indecisão. A gente não pode fazer nada. Porque a gente não tem informação de nada. A gente tem que esperar a próxima vela confirmar. O corpo dessa vela não conseguiu romper o pavio. E nem o pavio também conseguiu romper o pavio da vela anterior. Essa vela conseguiu ficar totalmente dentro da vela anterior, e nessa vela é uma indecisão de mercado, a gente não pode fazer nada referente a isso. Se a gente tem um padrão de fluxo de velas, que seria, ó, fluxo de velas, se a gente tem toda essa leitura de venda, a gente poderia pegar essa venda se ele não tivesse tocado aqui nesse fundo. Mas como eu falei, se tivesse espaço, essa leitura de venda poderia jogar a banca inteira, porque essa operação é uma das operações mais fortes que tem. Essa operação é aquelas operações que de 10 entradas, praticamente as 10 vai dar vitória para você. Ela tem todas as confirmações, a gente não tem nenhuma leitura para compra nesse caso. A única leitura para compra foi porque deu alvo nesse fundo. Mas se não fosse por isso, a gente teria todas as confirmações para operar vendido para essa vela. Não é aquela operação que a gente tem, sei lá, três confluências para compra e duas confluências para venda. Não é esse tipo de operação. Esse tipo de operação a gente tem forças de mercado, uma confirmação. Travamento no domínio, segunda confirmação. Pressão de venda, terceira confirmação. Rejeição na compra, fazendo o pavio simétrico, a gente tem a quarta confirmação.
fluxo de velas a gente tem a quinta confirmação, a gente tem 5 confluências. Mas nesse caso, ela já deu alvo e fundo. Mesmo sendo 5 confluências para uma, aqui fica perigoso, porque ele já... Aqui fica perigoso porque a gente não tem espaço. A gente não tem espaço para o mercado trabalhar. Aí ele pode muito bem subir. Mas somente nesse caso. Aí como eu falei... A gente quer operar somente quando o mercado só tem uma leitura. Aqui a gente teria 5 leituras para... Aqui a gente teria 5 leituras para venda para uma leitura de compra. Nesse caso, níveis de topos e fundos, a gente pode cancelar a operação mesmo tendo mais confluência para venda do que para compra. Poderia muito bem subir uma vela, poderia muito bem te dar esse, poderia muito bem subir uma vela, poderia muito bem o preço bater aqui e voltar a subir. Como em opções binárias, a gente tem o tempo, a gente tem o nosso tempo de expiração, ou seja, se a gente opera para 1 minuto, a gente só tem 30 segundos para essa vela retrair. Ou se o mercado conseguir subir, se o mercado conseguir descer, e dentro desses 30 segundos ele já bater aqui, ele já toca no seu alvo. Então ele podia muito bem voltar a retrair e te dar um loss. É por isso que eu sempre falo, sempre opere quando só tem uma informação. Ou eu vou operar vendido e tem todas as confirmações para venda e nenhuma para compra, ou eu vou operar o comprado e a gente não tem nenhuma confirmação para venda e todas as confirmações para compra. É essa leitura que você tem que ter. É esse pulo do gato que você tem que ter para fazer as suas operações. Se você gostou dessa aula e quer aprender a ler o gráfico dessa forma, assim como eu, é só entrar no primeiro link da descrição. Tô te esperando lá, bora para a próxima aula. Tamo junto.